Oi, pessoal. Eu sou Elza, do canal Sítio da Elza. Hoje eu vou ensinar para vocês como é que se faz as mudas dessa gracinha de planta, que é a lantana camará. Ela tem de várias cores. Amarela, essa daqui é roxo assim pro lado de lilás. Essa daqui é vermelhinha. E assim tem outras cores, tem branca, magenta, são cores variadas. E ela pode ser cultivada em vasos pendentes, em canteiros, em fileiras, assim, seguindo o caminho por onde a gente passa. Ela fica muito bonita e parece uma florzinha, assim, do mato, né? O formato dela, mas ela fica muito bonita, muito entolcerada. Há algumas espécies, né? Porque são várias as espécies. Então tem umas espécies que dá para se fazer arvoretas, sabe? Eu não tenho aqui. As que eu tenho são assim de menores portes, mas são lindas mesmo. Eu gosto demais. Então, hoje eu vou ensinar como é que eu faço as mudinhas das lantanas. É o seguinte, essas mudinhas aqui, essas estacas, eu colhi ontem, deixei dormir com um pouco d'água e a terra também eu preparei ontem, tá tudo preparado já. E hoje a gente vai fazer as mudinhas. Essa terra é uma terra simples, não é terra adubada, não é terra estercada. Ela contém, na verdade, contém alguns ingredientes orgânicos, né? Porque ela foi pegada onde eu amontoo as folhas embaixo das árvores. Eu amarrei todas de maneira separada, conforme a cor. E aí, eu deixei as florzinhas para elas não misturar. Mas hoje eu tô cortando só as pontinhas. Aqui eu já tinha tirado o excesso das folhas, que é para ela não se desidratar. Deixando somente aqui na ponta, né? Aí, eu vou enterrar só essa pontinha aqui, onde tem essa brotaçãozinha aqui, que eu acredito que é por causa disso aqui que vai nascer as raízes. Galho novo estacas de ponteiro, né? Aí eu coloco bastante para ter aproveitamento. Então, aqui eu vou colocar 5 estaquinhas em cada um desses saquinhos, desses vasilhames. E como eu já disse, eu uso sempre o que eu tenho disponível na minha casa, desde a terra que eu pego embaixo das árvores e uso embalagem de leite, embalagem de café, o que tiver ao alcance. Se eu tiver saquinho, eu uso saquinho de fazer muda também, porque é o que eu tiver disponível. Lembrando que quando colocar a estaca, ela deve ficar bem firme. Ah, para quem não conhece, lantana camará é planta de sol. Todas as plantas em geral que florescem são plantas de sol. E sendo plantas de sol, ela necessita de uma boa irrigação. Ela atrai muitas borboletas, beija-flores. Ela nasce de uma cor e com o passar do tempo ela vai trocando de cor. Mas isso é uma característica da lantana mesmo. Somente essa amarelinha, ela já nasce mesmo amarelinha. As demais,
elas sempre estão trocando de cor. Por exemplo, essa daqui, que é a vermelhinha, essa daqui, que é a lilás, né? Tem a laranjada. Elas nascem de uma cor e com o tempo ela troca de cor. Isso é uma característica das lantanas. Como sempre eu faço, eu uso essa estufa. Essa planta, a lantana camará, eu por muitas vezes achava na beirada das calçadas, das ruas, eu pegava as estaquinhas, as pontinhas, trazia em casa e quando eu chegava aqui, acabava que ela estava seca. Então, a lantana camará, para ela pegar melhor, a gente deve usar essa estufa que eu uso, sabe? Aí ela pega mesmo. Ah, eu só queria dar uma dica para vocês a respeito desse negócio da gente pegar muda e carregar de um lugar para o outro. Eu já trouxe muda de Minas Gerais quando eu fui passear lá, mas você sabe como que eu fiz? Eu peguei o papel higiênico, molhei e coloquei nas estacas, assim, o papel higiênico molhado, aí bem passado mesmo, e aí eu coloquei num saquinho plástico, amarrei o saquinho plástico e eu consegui trazer as mudas que já tinha muitos dias que eu tinha pego. Então ela conserva muito, sabe, se a gente fizer dessa maneira. Mas eu queria lembrar também que planta não é assim, apesar de eu não ser especialista, eu acredito que planta não é como matemática que 2 e 2 são 4. Planta, existe vários fatores que vai influenciar nela. Então, não adianta eu falar assim para vocês, faz desse jeito que vai dar certo, é certeza que dá certo. Não é assim. É tentativa que a gente vai fazer. Eu acho que até os profissionais perdem plantas, porque a gente compra planta no viveiro, chega em casa, ela tem alguns problemas e logo depois ela morre na mão da gente, né? Então, eu acho assim, observação. Igual eu vou pôr aqui nessa estufa. Eu já fiz várias vezes, já deu certo. Mas uma coisa eu falo, não é 100% não, sabe? Dá certo, mas não é 100%. Se você mora num lugar úmido, que tem bastante umidade, eu acredito que talvez não necessite nem disso aqui, ó. Eu faço aqui porque aqui é centro-oeste, aqui é muito seco. E nessa época do ano, além de seco, é muito quente, sabe? Então, aí eu coloco aqui por causa da quantidade de sequidão que é aqui, sabe? De tempo seco, né? Então é desse jeito, gente. Vamos lá, eu coloco, talvez algumas pessoas não entendam, mas eu coloco essa varetinha que eu corto aqui, ó, ao lado aqui, num dos sacos, numa das embalagens que eu fiz a muda, que eu tô fazendo a estaca. Então, eu coloco aqui, aí eu vou amarrar, esse saco não pode ser furado, porque senão a umidade vai sair. Amarro bem, apertadinho, para não sair. E aí eu coloco isso aqui num lugar sombreado, embaixo das árvores. Quando perceber que já é tempo, mas pode demorar um tempinho, de vez em quando você vai lá e olha para ver como é que tá as estacas. E aí, quando você perceber, você vai perceber que se ela estiver brotando e tudo, é porque certamente ela já enraizou. Então você espera mais um tempinho, e aí você pode tirar ela. Se você achar que deve fazer uma adaptação depois que retirar do saco, não coloque na terra imediatamente. Aguarde algum tempo, até se certificar que realmente ela pegou. Aí você planta, no caso aqui você pode fazer vasinhos, você pode plantar no canteiro do jardim, você pode fazer
e pendente, né? Tem várias opções para você fazer com a lantana. E a lantana é assim, é uma planta que vai florir o ano inteiro. Pelo menos é o que acontece aqui no meu sítio. Quando essas daqui brotar, eu vou fazer mais, não é só essas aqui. Eu pretendo renovar o meu jardim lá no fundo do quintal, lá no fundo da casa. Quem acompanhar o canal pode ver o que vai acontecer. Aí eu queria que se inscrevessem e ativassem o sininho para vocês verem o que vai acontecer daqui a pouco com essas mudinhas. E hoje eu tenho 2 mudinhas prontas de lantana. Essa daqui, essas 2 aqui, eu fiz muda no período da seca. E talvez por isso ela demorou um pouco, porque no tempo da seca várias plantas, apesar de serem perenes, elas têm dificuldade para brotação, para enraizamento. Mas acontece que eu sou uma multiplicadora e eu tinha uma outra aqui dentro do vaso e só tinha ela. Eu não tenho mais dessa variedade, dessa cor, né? E eu não queria perder as estacas. Eu tinha feito a poda dela e eu não queria perder as estaquinhas. Ah, o meu filho, ele tem da cor. A minha atualmente está sem flor. Eu vou ver se o meu filho tem da mesma cor e pedir para ele filmar e colocar para vocês as lantanas que ele tem lá na casa dele. Eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer esse vasinho, esses 2 vasinhos, um com cada muda. E também assim, quem estiver me acompanhando depois vai ver as mudinhas penduradas por aí. Vão ver o tanto que vai ficar bonitinho. Olha as raízes dela. Tem mais ou menos uns 3 meses, eu acredito. No máximo 3 meses. Mas eu acredito que essas que eu acabei de fazer, por agora, está quase no início da primavera, seja a época ideal para o enraizamento desses tipos de flores. E então, eu acho que ela vai andar muito mais depressa. Muito mais depressa as mudas vão estar formadas. Eu não desmancho o torrão inteiro. Talvez até fosse necessário, mas eu fico preocupada com o enraizamento. Então eu faço só para diminuir um pouco, porque essa terra aqui é uma terra qualquer, né? Igual eu faço muda. E aqui, essa terra, ela já está mais preparadinha. É também uma terra que eu tiro embaixo das árvores. Mas aqui eu coloquei um pouco de esterco e tem um adubo na preparação, o 4-14-8. Aí eu vou plantar ela aqui e depois a gente vai ver como é que ela vai ficar. Quem estiver me acompanhando vai ver como que ela vai ficar. Aí, gente, quantas estacas eu não falei, né? Eu falei que eu tinha pego os ponteiros, né? Mas se a pessoa quiser fazer de tronco mais grosso, igual aqui, ó, foi feita com o tronco mais grosso, ó. Só que eu gosto mais é do ponteiro, igual eu falei, é porque eu queria multiplicar. Então aí eu aproveitei até a mais grossa, e você vê que ela brotou também. Então é uma planta muito fácil de ser propagada. Depende da época e dos cuidados que a gente tem que ter, porque ela é uma planta que seca rapidamente. Se você pegar, igual eu peguei ontem, sabe? Eu estava cortando, quando eu olhei, ela já estava murcha. Talvez na sua região não seja assim, mas aqui é. Então aí eu sinto a necessidade, quando eu vou fazer muda dela, de cortar e imediatamente eu colocar na água, para ela não murchar.
porque ela murcha e dentro de pouco tempo ela seca mesmo. A folha fica sequinha. Então, gente, é desse jeito, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu ensinei para vocês como se cultiva a lantana camará. E espero que vocês tenham gostado e que ponham em prática o que eu estou ensinando. E até um próximo vídeo, se Deus quiser.